Olá, mais uma vez, vamos agora ver o cálculo do tempo de missão para peso máximo de decolagem e o seu efeito e o efeito que a altitude tem no tempo de missão. O tempo de missão é muito importante para que você tenha uma noção de quanto combustível você vai estar consumindo ali. O aeromodelista já vai saber te dizer, mas em questão de autonomia também para a bateria. Quanto de bateria você vai precisar estar consumindo ali no teu tempo de voo. Para isso que é importante você estar mensurando essa variável. Você pode estar estimando com base em anos anteriores, 5 minutos de voo, 5 minutos, 7 minutos no máximo. Eu acredito que sejam 5 minutos no máximo para cada voo. E aí é bom perguntar de piloto, eles sabem te dizer aí um tempo bom para você estar fazendo os cálculos. Então vamos ver aqui essa análise. No aerodesign, a aeronave deve decolar, realizar no máximo 2 voltas no circuito padrão e pousar conforme abaixo. Então ela vai dar 2 voltas aqui nesse circuito padrão que a gente já tinha até visto aqui na parte da curva. E a partir dos resultados anteriores, pode-se estimar o tempo desse percurso e determinar o tamanho do tanque de combustível ou carga das baterias. Deve-se estimar o tempo para cada etapa de voo. Então a gente tem decolagem, subida, cruzeiro, descida e pouso. Por que a gente faz todas essas análises? Justamente para calcular o tempo de voo e também conhecer o comportamento da aeronave nessas condições. Então vamos para os cálculos. A gente tem uma nova entrada aqui, que é, eu acabei de esquecer, S cruzeiro, o espaço de cruzeiro aqui. É 250 mais 50 mais 50, vai dar 300. E isso, 250 mais 50 mais 50, 350. Vamos ver os cálculos de tempo de missão. São um pouco diferentes já. Vou já comentar também a análise anterior. E a gente vai percorrer todas as análises anteriores. E assim estimar o tempo de voo. Então vamos ver aqui. Tempo de missão. A gente vê que tem várias variáveis que estão entrando aqui. E aí a gente vê que tem as duas entradas, altitude e densidade ao mesmo tempo aqui. A gente vai analisar o comportamento desse tempo de voo com a densidade. E vamos ver. A gente começa com o tempo para decolagem, tempo de corrida de decolagem. E a gente vai estar estimando para várias densidades isso daqui. A decolagem começa os cálculos de decolagem começam com velocidade stall, depois a velocidade 20% a mais aqui da velocidade stall para decolagem. Depois vem o cálculo do CD sobre o efeito solo. Depois sustentação e arrasto para essa condição. Depois desse cálculo de sustentação e arrasto para essa condição, é calculada a tração disponível. E uma observação que eu vou fazer aqui é que anteriormente, na verdade, a gente pode fazer cálculo de tração disponível em função da densidade de duas formas. Ou você pode isolar todo mundo aqui no parêntese e multiplicar pela razão ρh por ρ0, a altitude que você está calculando dividido pela ρ0, sendo que a velocidade interna aqui está a nível do mar, ou você pode considerar que a velocidade que está vindo para dentro do cálculo já está para a densidade dada. Então você não precisa fazer uma correção de densidade, porque a velocidade já vem para a densidade que você está calculando. Agora, se você tem aqui, por exemplo, você quer calcular para outras densidades, mas a velocidade que está aqui dentro é a velocidade de stall para nível do mar, você vai precisar multiplicar no início e no fim da equação pela razão de densidade. Em seguida, a gente tem um cálculo do comprimento de pista necessário para peso máximo de decolagem em várias densidades. E isso daqui também considerando o mid de decolagem, não. Eu ia confundir com pouso aqui, mas a gente está em decolagem. Em seguida, a gente tem um novo cálculo, que é o cálculo da aceleração linear, que é o VL0 ao quadrado dividido pela aceleração linear. E aí a gente tem esse tempo aqui de decolagem. Então é assim que funciona. Em seguida, tempo de subida. Não vou comentar mais aqui a aceleração e a velocidade dividido pelo movimento de pista. Depois o tempo e a velocidade pela aceleração. Bem simples mesmo.
Então a gente vai agora para o tempo de subida, para esse cálculo de tempo de subida. E primeiro é calculado SZ, que é criado uma variável SZ com o tamanho de RCH, que é a razão de subida em função de densidade, que está vindo de cálculos anteriores. E o que é feito? É calculada a razão de subida máxima. E deixa eu me lembrar aqui como é que se faz a leitura desse cálculo. Realmente agora eu não estou me lembrando o que foi que eu fiz e por que as coisas estão desse jeito. Mas eu tenho que pegar um valor máximo de RCH. É a razão de subida máxima que eu estou extraindo aqui em função da densidade. Eu não me lembro agora como é que se faz a leitura aqui do que está acontecendo. Mas a gente está subindo e a gente tem uma altitude que vai ser alcançada, que é ali os 20 metros, ou é 30, acredito que seja 20. E aí a gente divide por essa velocidade. Então, o deslocamento dividido por velocidade vai nos dar o tempo para essa condição aí de subida. Em seguida temos o tempo de cruzeiro, e ele é calculado a partir da velocidade para tração mínima. A velocidade de tração mínima para máxima autonomia. A gente está precisando de uma menos tração. Então, 2 vezes o mTOL, vezes ρ, vezes a área elevado ao quadrado, vezes a incidência d zero elevado ao quarto, para várias densidades. E aí é calculado o tempo de cruzeiro, que é o espaço de cruzeiro dividido pela velocidade de cruzeiro. Planeio é tranquilo, é a tração. Bom, tração é o tempo de descida, vai ser igual a menos altitude de descida, dividido pela razão de descida. E ela é calculada para máxima autonomia. Por que é menos aqui? Porque essa velocidade é negativa, que ela está descendo, ela não está descendo. E por conta dessa descida, ela está com velocidade negativa, só uma questão vetorial. Próximo é o pouso. Pouso a gente tem os mesmos cálculos aqui de sustentação e arrasto, em função da coeficiente de sustentação ideal e do CD, que já é calculado aqui em cima. Só que aqui em cima, deixa eu ver se é calculado o L. É calculado, mas eu não posso repetir o L e o D anteriores, porque eles são calculados a partir de 1.2 de Wetstall. Aqui é só 0.7 do Wetstall. Em seguida a gente tem o cálculo do comprimento de pista para essa condição e a aceleração linear para a mesma condição. Em seguida o tempo, que é a velocidade dividido pela aceleração. O tempo total vai ser a soma de todos os tempos. E é assim que funciona esse cálculo. Deixa eu dar o play aqui. A gente vê o gráfico, como que ele está. A gente vê que esse tempo aqui vai tendo comportamento, vai aumentando com os poucos, até que chega aqui nesse 3.000. E uma das parcelas de tempo começa a contribuir bastante. E eu não me lembro exatamente qual que é. Vamos ver qual que é a parcela de tempo aqui que está estourando em função da densidade. São quantas parcelas aqui? São 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. TL, TD, TCRU. Falta o TS. Vamos ver quem é que está contribuindo muito para essa condição. É o TS, que é o tempo de TS é o tempo de subida. Exatamente. Ele até começa bem, contribuindo de uma forma mais equilibrada, mas depois de um tempo ele estoura para altitudes maiores. Ele estoura ali no 4.000, se não me engano. É aqui.
0.000, 3.000 e 4.500. Acredito que seja isso. Em 4.500 essa contribuição aqui estoura de uma vez. Então é isso que a análise de tempo está te dizendo aqui. E o que a gente pode concluir é que com o aumento da altitude, o tempo de voo aumenta. A gente vê que todos os parâmetros aqui vão... Não, peraí. Ó, o tempo de cruzeiro diminui, o tempo de subida aumenta, o tempo de decolagem aumenta, o tempo de descida diminui, e o TL, eu esqueci qual que era, o tempo de pouso aumenta. Então cada um deles vai ter sua parcela de contribuição. Quando a gente for calcular esse tempo aí, você só tem que pensar o seguinte: quando você for calcular, qual que é o máximo tempo que você pode estar consumindo? A gente viu aqui que, no geral, com o aumento da densidade, esse tempo aumenta. Então, qual que é a tua condição mais crítica? É a condição em que você tem maior altitude. Ou seja, lá em São José vai ser 1.500 metros. Essa é a primeira condição mais crítica. A segunda é o fato de você estar levando carga máxima. Então, quando você for fazer os cálculos, você só precisa considerar, primeiro, altitude, densidade máxima e carga máxima. Porque aí você vai estar dimensionando para a pior condição possível ali para o teu tempo de voo. Então é isso. Vamos agora para o Excel, ver como isso vai ficar.